Olá, queridos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para compartilhar a palavra de Deus, que eu sempre digo, são palavras de vida eterna, que pode edificar e transformar a sua vida. A palavra que eu quero falar e compartilhar com vocês está no livro de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Quem tiver a sua Bíblia, pode procurar no livro de Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra eles, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Essa história dos dois malfeitores ou dois ladrões, o contexto que veio anteriormente é justamente a crucificação, que eles estavam crucificados junto com Jesus. Jesus foi crucificado no Monte do Calvário e juntamente com ele esses dois malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o povo que estava ali também observava, zombava junto com as autoridades, sacerdotes, e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Então essa situação aconteceu porque naquela época, a cultura conhecida era a cultura grega. Os romanos estavam mais preocupados com o poder político, não com a cultura. Então, o governo que antecedeu aos romanos era o governo grego. E como o povo era hebraicos, os hebreus, então estava gregas, romanas e hebraicas, abrangendo as línguas da época. Então, juntamente com Jesus, foram crucificados esses dois malfeitores. Como diz aqui no texto, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, o que acontece? Antes de dar continuidade, eu quero dizer o seguinte: na nossa vida, nós vivemos tomando decisões. Desde pequeno, nós tomamos decisões. E depois chegamos à adolescência, vamos tomando decisões: que curso eu vou fazer, qual especialização, aonde eu vou trabalhar, com quem vou me casar, aonde vou morar, vou viajar esse ano ou não, tenho que economizar ou não. Então a nossa vida é feita de decisões. Como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele nos deu esse atributo de decidir. A mesma coisa, se nós nos voltarmos lá para o início, no Jardim do Éden, quando Deus criou homem e mulher, Ele disse: das árvores do jardim vocês podem comer de tudo, inclusive a árvore da vida que estava no jardim. Mas aquela que também está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então Deus colocou diante deles essa decisão. Deus estava dando a oportunidade de eles tomarem uma decisão, de eles escolherem qual o caminho eles queriam seguir. E infelizmente o homem
escolheu seguir a sua própria vontade. Ele não quis ser dependente de Deus, ele resolveu ser independente de Deus, traçar o seu próprio caminho, ser igual a Deus, ou maior que Deus, como o inimigo tinha soprado para ele, através da serpente. Mas nós vemos que, na continuação da humanidade, tudo o que acontece é fruto da nossa decisão, das nossas escolhas. Então hoje eu te pergunto, qual vai ser a sua decisão? Esses dois ladrões também tiveram decisões. Nós vamos ver aqui duas atitudes e duas consequências. Os dois, nos outros evangelhos, não fala muita coisa, só diz que eram dois ladrões que insultavam o Senhor Jesus. O sacerdote o insultavam, várias pessoas insultavam, os guardas o insultavam. E diziam, se tu és Deus, desce daí, se tu és o Cristo, o Messias, desce daí. Mas na realidade não era apenas eles que insultavam. Era o pecado deles, o pecado dos ladrões e o nosso pecado. Por quê? Conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, eu, você, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre gosto de dizer que, quando estou proclamando a palavra de Deus, sempre gosto de dizer que enquanto há vida, há esperança. E aqui nós estamos vendo, nesse momento, justamente essa situação. Dois malfeitores, dois ladrões, duas atitudes e suas consequências. Vamos ver, primeiro, a atitude de incredulidade no verso 39, bem no início. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele estava indignado, ele sabia por que ele estava ali. Ele estava sendo julgado por seus pecados, pelo mal que ele tinha feito. Essa era a pena de morte daquela época. E o outro respondeu, nem ao mesmo temes a Deus estando sob igual sentença? Então nós vemos no primeiro malfeitor uma atitude de incredulidade, que mais adiante vamos ver, teve as suas consequências. Aqui não vou dizer quem estava à direita e à esquerda, porque Jesus falou, o escritor que relatou esse fato disse, um à direita e outro à esquerda. Então no centro estava Jesus, estava a vida. Do lado estava também a decisão da vida e outro lado a decisão da morte. O segundo ladrão disse, aqui vemos uma atitude de arrependimento. Ele também era um malfeitor. Ele estava indo ali porque fez coisa errada. Então, em algum momento, aconteceu que ele teve essa convicção de pecado. Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Então, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo teu pecado. É nós que merecíamos estar naquela cruz. Mas ele, sem pecado, assumiu o nosso lugar, sofreu a consequência do pecado e foi até o fim, como diz lá em Filipenses 2. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos esse outro ladrão falando, que teve atitude de arrependimento. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então isso é fé. Isso é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. No último momento, no finalzinho da sua vida, acendeu uma luz no fim do túnel. O Espírito Santo falou o coração, provavelmente dos dois, mas só um se arrependeu. E teve fé e creu. E ele disse, lembra-te de mim, no verso 42, quando vieres no teu reino. Verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, dependendo da sua escolha, você poderá se sair bem ou mal. Mas vamos ver o que aconteceu no caso dos dois malfeitores.
Naquele momento que o outro malfeitor disse: lembra-te de mim no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nesse momento, segundo o relato da palavra, pela hora nona, às 15 da tarde, antes de Jesus expirar, o evangelista João nos relata que Jesus disse: está consumado. E depois ele expirou. O seu corpo ficou ali, mas o seu espírito não. O seu corpo foi sepultado, um sepulcro novo. Mas aquele momento que ele estava dizendo: hoje estarás comigo no paraíso, como que podemos entender essa expressão de Jesus? Porque na Bíblia tem muitas palavras que falam, né, que são traduzidas às vezes por inferno, mas não é inferno. Jesus foi uma das pessoas que mais falou sobre o inferno. E hoje nós vemos que as pessoas, evangelistas, pastores, não falam muito sobre o inferno. Mas Jesus falava seguidamente. Então, até aquele momento, todas as pessoas que morriam estavam no Hades, que era o lugar dos mortos. Nós vemos lá o relato de Jesus sobre a história do rico e Lázaro, né? Eles estavam no mesmo lugar, mas havia um abismo separando os que eram salvos e os que não eram salvos. Abraão estava num lado e os outros que sofriam estavam no outro lado. E também na palavra diz, né, que ele, quando desceu nas profundezas, ele venceu a morte, tomou as chaves da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque Jesus não tinha pecado e ele morreu em nosso lugar. Naquele momento, Jesus levou aqueles que estavam salvos, lá no seio de Abraão, levou para a presença de Deus, levou cativo o cativeiro, levou para a presença de Deus, onde estão hoje todos aqueles que morrem em Cristo Jesus. Levou cativo o cativeiro. Aqueles que não creram em Jesus, que não se arrependeram, ainda estão esperando a condenação final. Então nós temos duas situações aqui, duas escolhas e duas consequências diferentes. Aquele que creu em Jesus, se arrependeu, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus morreu, ele foi levado junto com Jesus até a presença de Deus, aguardando a manifestação do Senhor Jesus no dia do Senhor, no qual ele virá levar a sua igreja. Então eu te pergunto, hoje você tem a escolha, qual a sua decisão? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Esse pedacinho que eu estou falando para vocês é parte de um cântico, né? Que há muito tempo tenho escutado esse cântico e ele fala uma verdade muito grande sobre essa situação. Então, um ladrão escolheu a vida, um malfeitor. Outro escolheu a morte. Não foi Deus que o condenou. Ele resolveu ser condenado. Não aceitou o que Jesus estava fazendo por ele. Jesus estava ali, de braços abertos, dando a vida por todos aqueles que nele crescem. Jesus morreu por mim, por ti, pecador. Então hoje você tem a escolha. De qual lado você está? Qual decisão você vai tomar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ele quer te salvar. Que essa verdade esteja tocando no seu coração. Que o Espírito Santo esteja te revelando, se revelando para ti, para que tu conheças Jesus, creia nele e tenha a vida eterna. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.